Boa noite, graça e paz a todos. Quero conversar com você nessa noite sobre a ressurreição. Quero repercutir, eu quero continuar essa série que nós estamos peregrinando já ao longo de alguns domingos, cujo título é Viva a Ressurreição. E nessa noite eu quero falar e continuar essa série sobre esse assunto, sobre a ressurreição. Antes de qualquer coisa, eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo João, no capítulo 20. Evangelho segundo João, no capítulo 20. Nós vamos ler apenas dos versos de 1 a 18. João 20, de 1 a 18. Diz assim o texto: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Que Deus fale ao seu coração, ao meu coração, a você que nos ouve, a você que nos assiste, onde você estiver, quando você estiver. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Como eu disse, eu quero conversar com você nessa noite sobre Viva a Ressurreição. Quero falar com você sobre os impactos da ressurreição no nosso cotidiano, no nosso dia, na nossa vida mais especificamente. Se porventura amanhã, essa semana, você acordasse e você recebesse uma carta de um escritório de advocacia extremamente famoso e respeitado, um escritório extremamente famoso e respeitado no mundo inteiro,
uma carta timbrada desse escritório, e ao abrir essa carta você se deparasse com uma mensagem de que um parente seu deixou uma fortuna para você de alguns bilhões de dólares. Porém, você, ao ler o nome do parente, você não sabe quem é esse parente. Você nunca ouviu falar desse parente, muito menos viu esse parente. O que você faria com essa carta? Bom, em primeira instância eu tenho certeza que você desconfiaria. Numa época, numa cultura tecnológica de tanto fake news que a gente vê, que a gente escuta, você suspeitaria na hora de que aquilo ali é alguma coisa muito fake, ou se não até lá perigosa para você. Mas eu tenho quase certeza que você também não ignoraria o fato dessa carta poder ser verdade, porque afinal de contas está o nome de um parente seu que você não conhece, nunca viu, nunca ouviu falar, mas que vai que ele realmente existe, essa carta é verdade. Bom, o que você faria? Eu tenho quase certeza que sim. Você não ignoraria essa carta, você não desprezaria esse conteúdo, porque se for verdade, isso pode mudar a sua vida, como muda a vida de muitas pessoas quando ganham um prêmio por aí. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que acredita que é filha do Silvio Santos. E isso, a primeiro momento, não impactou a vida dela grandemente. Mas ela não ignora o fato de que ela é filha do Silvio Santos. Tudo bem que ela não fez nada ainda para investigar esse negócio. Mas eu acredito que o dia que der na telha dela, ela deve ir atrás para saber se realmente ela é filha do Silvio Santos. Mas no mínimo, você ligaria para esse escritório para saber se essa carta realmente é verdadeira, veio deles. Porque você não iria ignorar o fato de você ter uma conta bancária de bilhões de dólares. Assim é a ressurreição. Por mais cético que você seja, por mais ateu que você ou alguém que você conheça seja em relação ao cristianismo, o mundo não pode ignorar que esse episódio mudou o curso da história. Esse episódio impactou a história. Aliás, a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo. Algo aconteceu que, como eu disse, por mais que você não acredite, você não pode ignorar. Porque essa realidade impactou o mundo, impacta até hoje. E isso é tão importante para nós, porque falar da ressurreição não é falar apenas de uma vida pós a morte, como se costumam dizer por aí. Mas é falar de uma realidade que não só é a nossa esperança futura, mas ela também afeta a nossa realidade hoje. É a nossa esperança futura, porque ressurreição é muito mais do que simplesmente viver depois da morte. Ressurreição é desfrutar de Cristo pós a morte. É viver no mundo restaurado. Ressurreição é viver num ambiente onde tudo e todos são iguais e perfeitos diante de Deus. Ressurreição não pode ser ignorado porque é uma pauta, é um assunto que de fato afetará por completo e plenamente a nossa realidade enquanto gente. E como eu disse, não só lá e além, mas aqui e agora, porque isso impacta o nosso mundo e a nossa vida. A ressurreição é um pacote que oferece a gente um impacto futuro, um impacto no presente. E esse impacto, ele é racional. Esse impacto, ele é misericordioso da parte de Deus. Esse impacto da ressurreição, além de ser racional e misericordioso, ele também é pessoal. Ele interage com você e você com ele. A ressurreição é um pacote racional. É um pacote de dádiva do Senhor que revela a sua misericórdia e revela a sua conexão e interação com a gente. E por que eu digo racional? Bom, você viu o episódio aqui, você viu o texto que nós lemos. Maria, ela vê o Cristo ressurreto, depois de, obviamente, chegar ao sepulcro,
conversa com ele, dialoga com ele, recebe uma ordem de Jesus e corre para avisar os discípulos que Jesus ressuscitou. Quando ela chega lá, avisa, eles aparentemente não acreditam muito bem nela e correm para ver. O texto diz que o primeiro discípulo chega, não entra, fica olhando, depois que ele entra, vê e crê, mas Pedro, quando chega, ele já entra e tudo mais. Esse é o cenário. É racional porque aqui, esse episódio mostra para a gente algumas evidências de que o cristianismo não é uma fé abstrata e fantasiosa. Bom, sim, é possivelmente que seja João um dos personagens que vão correndo ao sepulcro para ver se Jesus ressuscitou ou não, porque o texto diz que era um dos discípulos a quem Jesus amava. E esse personagem da Bíblia, a primeira instância seria o João. Mas é Pedro quem mostra para nós algumas primeiras evidências de que o cristianismo é algo racional. Quando o texto bíblico nos diz que João viu, mas não entrou, e Pedro entrou e viu, a palavra viu no grego é melhor traduzida e explicada como uma palavra que traz uma ideia de investigação. O que o Pedro está dizendo é, João olhou, mas Pedro entrou para pagar o preço para ver o que estava acontecendo. Pedro entrou para fazer uma análise investigativa das evidências que ficaram no túmulo. E esse episódio, essa expressão, esse comportamento de Pedro, responde a umas críticas que o cristianismo recebe, sendo o cristianismo uma fantasia para a gente antiga. Críticas do tipo, quem acredita em coisas assim é gente velha, é gente antiga. Isso é coisa de gente que não tem conhecimento, sabe? Já ouviram gente dizer assim? É por isso que você acredita nessas coisas, porque você não tem conhecimento suficiente. Isso é coisa de gente velha. Esse episódio, essa postura de Pedro, enquanto alguém analítico, investigativo, prova para você e para mim de que não, o cristianismo não é algo que apareceu na história fantasioso ou coisa do tipo, não. Os cristãos, inclusive os discípulos que andaram com Jesus, pararam para analisar se o que estava acontecendo ali era de fato verdade ou não. Então não é coisa de gente antiga. Antigamente já se investigava. Antigamente já se analisava. Então o cristianismo é uma fé fundada em aspectos racionais. E isso faz todo sentido para a nossa peregrinação cristã, porque numa vida de altos e baixos, em experiências de tristezas e alegrias todos os dias, durante toda a nossa vida, uma fé que não se finque, que não se baseia em convicções e certezas, é uma fé frágil. Aliás, é exatamente a convicção de que Deus está presente, a prova de que Jesus opera no nosso meio, que inclusive faz você estar sentado aqui hoje, em alguma instância. É exatamente a prova de você ver o próprio Cristo operando milagres em nosso meio, por exemplo, convertendo pessoas, que é um milagre mais extraordinário do que a conversão. É a prova de que no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de dor, de choro, de luta, é isso que sustenta você em saber que o cristianismo é uma verdade. E, sobretudo, Jesus é uma verdade absoluta. Então o cristianismo é racional. Essa é uma primeira evidência clara. Mas não para aqui. Para além disso, não é coisa de gente antiga, só. Não é. Esses comentários são muito frágeis. Porque Paulo, apóstolo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, ele diz que não só os discípulos buscaram confirmar a ressurreição de Jesus por meio de evidências, mas como o próprio Cristo, após ressurreto, apareceu a centenas de testemunhas, centenas de pessoas que puderam ver Jesus, interagir com Jesus, comer com Jesus. Então não foram só os discípulos, há centenas de pessoas que viram Cristo ressurreto.
Se você caminhar mais um pouco com uma outra evidência, e é clara nisso, essas pessoas que viram Cristo ressurreto, não apenas viram, mas tiveram as suas vidas transformadas pelo Cristo ressurreto. Elas mudaram de vida. Essa mensagem de que elas mudaram de vida é um absoluto e uma absoluta evidência de que o cristianismo não é uma falácia. De que o cristianismo, sobretudo, sobreviveu à história. Porque, por exemplo, logo após a ressurreição de Jesus e quando ele é assunto aos céus, não muito tempo depois, apareceram alguns sujeitos que se diziam Cristo e prometeram fazer inúmeras coisas, segundo eles, que Jesus não fez, mas que ao longo da caminhada, quando o ápice iria acontecer, eles morreram. Eles morriam e deixavam todo o seu legado, toda a sua prática, toda a sua obra para trás, e essas obras enfraqueciam. O cristianismo não enfraqueceu. Por que será? Mas além da evidência de especulação, além da evidência de testemunhas verem Jesus e se relacionarem com Ele, ter a sua vida transformada, existe uma outra evidência que aqui no texto aparece claramente, que é uma evidência da própria presença da mulher. Celso, um filósofo da época, ele era um filósofo absolutamente duro contra o cristianismo. Ele era absolutamente avesso ao cristianismo. Ele chegou ao ponto de escrever vários documentos dizendo que o cristianismo não passava de uma filosofia barata, frágil, facilmente de ser contrariada, fundada em pensamentos de gente sem noção. E o que ele mais tinha dificuldade, mais tinha atrito, era com a realidade e a pessoa da Maria Madalena. Por uma razão muito simples. Na época de Jesus, e não só, mas também na época de Celso, havia uma misoginia muito aguda na cultura. As pessoas não valorizavam as diferenças, outros povos, e muito menos a mulher. Mulher era alguém sem valor, sem dignidade para eles. Mulher era objeto. E Celso fazia críticas duras ao cristianismo, porque ele dizia: como que homens poderosos, como que homens firmes, sábios, cheios de etc, acreditam numa bobagem de ressurreição dessa, a partir de um grito de uma mulher histérica. Celso dizia: é sério mesmo que vocês estão acreditando na ressurreição de um cara com base na voz de uma mulher histérica, sem noção, e quer que eu siga isso daí? Bom, essa era uma das críticas duras que o cristianismo recebia naquela época. Mas não foi suficiente. Essa crítica não foi suficiente porque se a ressurreição, e aqui é uma outra evidência, se a ressurreição não é algo, ou não se fez algo realmente verdadeiro, factual, na vida de tantas pessoas, não faria o menor sentido os discípulos de Jesus registrarem isso aqui a partir de Maria Madalena. Porque se eles queriam que o livro deles, pelo menos, fosse considerado e respeitado, eles não diriam, não contariam a história, incluindo Maria Madalena. Porque facilmente esse livro seria execrado. Isso aqui é uma fantasia, isso aqui é mais um livro de historinhas, como os outros filósofos e escritores da época faziam. Não, a ressurreição tem que ser muito verdade, para eles dizerem: olha, Maria Madalena nos disse que Jesus ressuscitou, ela foi a primeira. Tem que ser muito verdade para eles confrontarem toda aquela cultura da época e dizer: ei, eu entendo que vocês pensam isso de mulher. Primeiro, a gente não pensa assim, porque nós somos seguidores de Jesus. E segundo, é verdade, porque nós vimos o Cristo. E é por isso que nós valorizamos a palavra da Maria, porque ela está falando a verdade.
Então a ressurreição carrega inúmeras evidências que, pelo tempo, também não cabe a gente explorar outras aqui. Mas pode ser que, talvez, ao nos narrar esse episódio, Mateus queira nos dizer algo ainda mais extraordinário sobre a ressurreição, que vai impactando o nosso coração, que vai fazendo com que a gente repense em nós e na pessoa de Jesus, e como nós somos em resposta a quem Ele é, o que Ele faz. Por exemplo, havia na cultura entre os judeus de que a ressurreição um dia aconteceria. Nem todos os judeus criam nisso. Alguns criam, outros não. Mas essa ressurreição, quando ela fosse acontecer, seria para todo o povo. Ou era para todo mundo, ou não seria para ninguém. E no meio da história, um personagem, uma pessoa ressuscita e divide a história. Um judeu ressuscita apenas e impacta a vida de centenas e milhares de pessoas. Até o ponto que, se você continuar o livro de Mateus, você percebe Tomé diante do Cristo ressurreto, dizendo: Senhor e Deus meu. A ressurreição é um fato porque fez com que judeus mudassem a sua mentalidade sobre quem Deus é, reconhecendo um ser humano ressurreto como Deus. Ou seja, a ressurreição afeta o nosso intelecto, mas também muda o nosso comportamento, até mesmo a nossa fé, as nossas crenças. Mas ainda não é o ápice. Talvez um dos ápices desse texto, quando nós olhamos aqui, é a experiência de Maria Madalena com esse Cristo ressurreto. Porque a ressurreição, ela é racional. Ela impacta a nossa mente, a nossa forma de pensar, e dá base para que a gente viva e creia no Evangelho. Mas como eu disse lá no início, a ressurreição também é misericordiosa. Ela é pessoal. Ela interage com você e comigo. E ela é misericordiosa porque a gente observa como que Jesus aborda Maria, conversa com ela, cheio de gentileza. Esse episódio aqui de Jesus conversando com Maria é uma experiência extraordinária, porque Jesus faz algumas perguntas para Maria. Jesus dialoga com ela de um jeito muito curioso, que faz com que a gente observe e perceba o quanto que a graça e a misericórdia dele estão entranhadas na relação dele com a gente. Bom, primeiro a gente precisa perceber, antes de analisar esse aspecto da misericórdia e graça, o quanto que é e quem é a Maria. Por exemplo, a visão que Maria tem de Jesus é uma visão muito pequena. Maria ouviu Jesus dizer que ele morreria, que antes de morrer, ele inclusive seria entregue aos homens, sofreria, seria levado para uma cruz. Mas ela ouviu Jesus dizer que ele era a luz do mundo, que ele sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele julgaria o mundo. Ela ouviu Jesus dizer tudo isso. Ela ouviu e viu Jesus fazer milagres. Ela caminhou com o Mestre. Mas diante do túmulo, Maria não está procurando um Cristo ressurreto. Ela está procurando um Cristo morto. Ela está procurando um Cristo que já se foi. Um Cristo fracassado. Um Cristo pequeno. Um Cristo que não cabe nas nossas lógicas humanas, porque ele prometeu várias coisas e não cumpriu, então não faz sentido eu ir atrás de um Cristo ressuscitado, porque na verdade como que seria possível? Maria foi dominada pela mentalidade da cultura da sua época, pela falta de fé que carregava no seu coração, e reduziu na cabeça dela a pessoa de Cristo.
É isso que está acontecendo aqui nessa experiência de Jesus com Maria. A começar, sim, com as debilidades e limites de Maria. Maria está diante da cabeça dela de um Cristo pequeno. Mas Jesus sabe disso. E Jesus não entra nas nossas lógicas humanas, né? Ele não está afim de querer nos surpreender ou coisa do tipo, porque Jesus é bem resolvido. Ele não precisa de ninguém dizendo para ele o quanto que ele é legal. Ele não precisa de ninguém dizendo para ele o quanto que ele é belo, que ele é bonito, que ele é santo, que ele é perfeito, porque ele é Deus, ele está bem resolvido. E é por isso que, inclusive, quando ele ressuscita e encontra Maria, ele não vem como uma espécie de Superman, o retorno, aparecendo no meio de todo mundo, segurando um trem, ou tendo que lidar com um Boeing, ou coisa do tipo, para surpreender a população, surpreender Maria, ou seja lá quem for, e dizer, para que todo mundo olhe para ele e diga, nossa, só podia ser o Salvador do mundo. Não, ele não vem assim. Ele aparece diante de Maria e começa a conversar com ela. Quem você está procurando? Por que você está chorando, mulher? Vamos conversar. E ela pensa que é um jardineiro. E para Maria, diante do Senhor do universo, Jesus é apenas um jardineiro. Olha a mentalidade pequena de uma mulher, inclusive, que andou com ele. E aqui, nesse momento aqui, algo muito precioso nasce para nós como ensinamento. A ressurreição, ela é racional. A ressurreição também é misericordiosa. Traduz e revela o ato da misericórdia e da graça de Deus. Sabe por quê? Porque se não é Jesus indo em direção a Maria com essa mentalidade pequena, reduzida, Maria jamais encontraria Jesus. Essa é a mensagem guardada as proporções de toda a Escritura. Jesus vem ao nosso encontro e nós respondemos a esse encontro indo ao encontro dele. É isso que aconteceu aqui. Maria não teria encontrado Jesus se Jesus não tivesse encontrado ela primeiro. É isso que os autores bíblicos estão dizendo em todas as suas letras e narrativas. Deus quer encontrar você. Ele veio ao seu encontro. Aliás, o apóstolo João é mais específico em dizer que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça. Isso é graça. Enquanto Maria procura um Jesus morto, um Jesus pequeno, Jesus está dizendo, ei Maria, eu vim a seu encontro para mudar a sua forma de perceber a vida e sobretudo sobre mim. Sobre mim. E a verdade que aparece aqui, além dessa estupenda graça do Senhor, de um Senhor que vem a nosso encontro, quando a nossa mente é pequena, é reducionista sobre Ele, sobre o que Ele faz, fica evidenciado de que a nossa fé não é suficiente para crer no Senhor que a gente deveria crer. A nossa fé é frágil. A nossa fé é pequena, a nossa fé não se sustenta, mesmo diante de tantas provas, mesmo diante de tanta graça do Senhor, a gente não crê como deveria. Aliás, isso é um problema da nossa cultura, porque a gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, e a gente morre deixando uma cultura, vivendo numa cultura que diz pra gente que a gente deveria ter mais, que é bom ter dinheiro, que é bom ter liberdade para fazer o que quiser, que é bom você ser influente, você ter poder em algumas situações. Se você não deseja isso, glória a Deus pela sua vida. Vamos conversar e nos dê a receita de como viver assim. Mas todo mundo, em alguma forma, é tentado a pensar de que uma vida de
posse, de liberdade, de poder, é algo suficiente para a gente viver. E basta a gente ter um trocado na nossa conta, poder fazer o que a gente quer e ter influência, que parece que rapidamente, no dia seguinte, no minuto seguinte, Jesus já não é mais suficiente. É por isso que, por vezes, você e eu, a gente precisa concordar que é na dificuldade que a gente tem experiências com um Deus que a gente quer encontrar. É na dor, é no sofrimento, às vezes é na perda. Já ouviram gente dizer isso? Nossa, foi a dificuldade, foi esse momento que fez eu me aproximar do Senhor. Já ouviram isso? Já viveu isso? Um dos grandes exemplos da Bíblia Sagrada em relação a isso é o Jó, que antes, após o sofrimento, ele teve uma experiência com Deus, mas depois ele tem outra. Inclusive ele mesmo diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Um sujeito de posses, milionário, por que não dizer bilionário, se tivermos que fazer alguma tradução para os dias de hoje? A nossa fé não é suficiente para crer no Cristo ressurreto. É por isso que Ele precisa vir ao nosso encontro. Essa é a verdade das Escrituras. Deus nos amou primeiro. Paulo apóstolo, caminhando um pouco mais, e aqui por fim, Paulo apóstolo em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que pela graça nós somos salvos mediante e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos mediante a fé que Deus nos dá para crer, ou seja, a testificação clara que mesmo que se a gente quisesse crer em Jesus, seria impossível sem o próprio Jesus. Então, se você crer em Jesus de alguma forma, eu te digo, isso é milagre de Deus na sua vida, porque Ele veio ao seu encontro. A ressurreição, como eu disse, ela é racional, ela tem bases concretas para a nossa fé. Tem evidências históricas, geográficas. Mas a misericórdia, a ressurreição, ela também é misericordiosa, como nós vimos aqui, de um Cristo que vem ao nosso encontro, é graciosa, mesmo com a nossa mente pequena, reduzida sobre quem Deus é. Mas não para aqui. E algo extraordinário que nós podemos aprender um pouco mais dessa experiência de Maria com Jesus. Esse Jesus que é misericordioso, que é gracioso, que mostra para nós que a salvação é pela graça, não tem a ver com a nossa performance, com o nosso pedigree, não tem a ver com a nossa denominação batista, presbiteriana, metodista, ou seja lá o que for, mas tem a ver com o trabalho, com a performance e com a entrega de Jesus por nós. Essa salvação também nos ressignifica. Como eu disse, ela é graciosa, ela encontra você como encontrou Maria Madalena. Mas sabe quem é Maria Madalena? Deixa eu só fazer uma observação. Você sabe quem é Maria Madalena? Maria Madalena é uma mulher onde Jesus expulsou dela 7 demônios. Uma prostituta da cidade. E você sabe o que é um demônio? Ou melhor, você sabe o que um demônio faz com uma pessoa no seu nível hard, mais profundo, mais radical? Maria, assim como os outros endemoniados, conforme a narrativa dos evangelistas, a gente percebe que o endemoniado era um sujeito que andava seminu pela cidade. Imagina essa cena. Alguns endemoniados moravam até em cemitérios. Eram sem tetos. Viviam chorando, viviam causando terror por quem passava perto, viviam sozinhos e solitários, eram tidos como bicho na sociedade. E Maria é aquela pessoa que ao ter o encontro com Jesus tem a sua vida transformada e se torna uma pessoa na qual anuncia o Evangelho
da salvação para aqueles que creem em Jesus. Mas como eu disse, a salvação é misericordiosa, graciosa, mas ela é pessoal. Sabe o que significa? Porque ela ressignifica a sua identidade. Ela mostra para você, ela mostra para mim, ela mostra para a gente quem nós somos e de qual voz a gente precisa ouvir e se apegar. Jesus poderia ter perguntado várias coisas para Maria, ter dito várias coisas para ela nesse encontro que ele teve rápido com ela ali. Mas por que Jesus não fala, ou já chega dizendo: Maria, olha, você está procurando quem aí? Ah, estou procurando Jesus. Sou eu mesmo, pode ir falar com o pessoal ali, ou eu vou lá aparecer para eles daqui a pouco, fica tranquila. Madalena, por que você está me procurando? Jesus poderia ter feito várias perguntas para Maria aqui, conversado de outras formas, mas ele trava um diálogo com ela a tal ponto que a chama pelo nome: Maria. Sabe o que isso significa? Que a salvação diz para você quem você é. Mais precisamente, que a ressurreição hoje, em nosso dia, pode e impacta a nossa identidade. Há muitas vozes que querem dizer para nós quem a gente deve ser. Há muitas coisas que querem afirmar para você e para mim quem nós somos. Aliás, as vozes da cultura de hoje dizem que você deveria olhar para o seu interior, observar o que você sente e ser quem você quer ser. Só que isso é uma mentira, porque tudo que nasce de dentro de nós é frágil, é volúvel, não se sustenta. É por isso que hoje você gosta de algo salgado e amanhã você quer algo menos salgado. Hoje você gosta de algo doce e amanhã você fala: não quero nem olhar para o açúcar. Hoje você quer um carro para viajar, grande e etc, mas amanhã você quer um carro menor, você quer um carro mais tranquilo, mais barato, ou coisa do tipo. Nós somos volúveis. A nossa identidade não se sustenta a partir daquilo que nasce de nós. Uma identidade segura, uma identidade concreta, uma identidade que se garante no bom sentido, não de orgulho, mas que está firmada, é uma identidade que nasce da troca. Aliás, você só sabe que você é uma pessoa do jeito que você é porque você olha para outros. Como que você sabe o que você é se você não tem o outro como referência? Como que você não sabe o que é? Como que você sabe que você é alguém calmo se você não está se relacionando com alguém que é agitado? Sabe? O outro é referência para sabermos quem nós somos e também para construir a nossa identidade. Você é quem você é pela fusão de vários relacionamentos que você teve na vida inteira. Deus nos criou não para viver, mas para conviver, e é na convivência como seres relacionais e interpessoais, interrelacionais, que a nossa identidade nasce, que a nossa identidade é construída. Ela nasce e ela é construída quando você ama quem te ama, quando você respeita quem te respeita, quando você afirma quem te afirma, quando existe troca. A questão é que a gente busca essas afirmações e essas convicções a partir de tudo e todos, e não, em primeiro lugar, da pessoa de Jesus, do que Ele diz quem nós somos. É por isso que você e eu, nós precisamos construir a nossa identidade a partir da voz que a gente ouve de Jesus. Quando Ele olha para você e no seu ouvido diz: Esther, João, Pedro, Cláudia. Porque só Ele sabe quem você é ou deveria ser, ao ponto de fazer o seu mundo se esclarecer, como aconteceu com Maria. O texto diz que Jesus, ao exclamar Maria, de imediato ela diz: Mestre. Quando Jesus se revela para Maria, Ele está revelando Maria para ela mesma.
Quando Jesus chama Maria, Ele chama de um jeito que só um Deus poderia chamar. E ao reconhecer o Mestre, ela sabe como ela deve se portar. Ao reconhecer a pessoa de Deus, ela sabe quem ela é agora, discípula de Jesus. É por isso que ela exclama, e o tom aqui no texto original é: Mestre! É um grito de euforia. Você está encontrando aquele que te fez, que te conhece. E a Bíblia Sagrada afirma que quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor, nós crescemos no nosso conhecimento interior. Nós sabemos quem nós somos. É no relacionamento com Deus que nossa identidade é verdadeiramente estabelecida. É onde a gente aprende a não pensar mais sobre nós mesmos e nem menos sobre nós mesmos. Nós pensamos sobre nós na medida, no tom, do jeito que Deus planejou e nos criou para sermos. A ressurreição ressignifica a sua identidade. Se relacionar com Cristo ressurreto, ouvir o Cristo ressurreto, é conhecê-lo e também nos conhecer. Fique de pé, eu quero lhe fazer 3 convites nessa noite. O primeiro convite, eu quero ser bem objetivo aqui, é para você que não teve o encontro com Cristo ressurreto. É para você que pensa pequeno sobre o Cristo ressurreto. O segundo convite é para você que sim, precisa ouvir o Mestre dizer no seu ouvido: Luan, Mateus, Irene, Rafael, Igor, mas ouvir de um jeito que você não ouve de mais ninguém, para que você se encontre como gente, para que você não precise mais correr por aí, tentando buscar afirmação, prestígio, ser surpreendido de alguma forma em coisas e pessoas, que obviamente podem e são usadas por Deus para abençoar a sua vida, para construir o seu caráter. Louve a Deus pelos seus pais, pela sua família, pelos responsáveis que cuidaram de você, direto ou indiretamente. Mas você que precisa ouvir Jesus dizer o seu nome, dizer para você quem você é diante dele. Mas eu também tenho um terceiro convite. Talvez você conheça alguém que precisa que Jesus o encontre. Alguém que já não acredita mais nem em si mesmo, está perdido num fantástico mundo de si mesmo, dos prazeres. Fantástico e mentiroso mundo de si mesmo e dos prazeres. Alguém que precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Alguém que anda perto do túmulo, como eu disse, já é indiferente ao túmulo, aquilo não faz a menor diferença na vida dele, mas vive como um morto, sem saber. Eu quero te convidar a orar comigo, a levantar uma das suas mãos, do jeito que você quiser, como simbolismo, como representação de alguém que, em primeiro lugar, deseja ter um encontro pessoal com Jesus, ser encontrado por Ele, alguém que precisa ter a sua identidade afirmada por Jesus, nessa relação de crescimento com Ele, de relacionamento com Ele, ou você que tem alguém, de perto ou de longe, conhecido ou desconhecido, mas que você sabe
que precisa ter um encontro com Jesus e tua identidade restaurada, a sua identidade ressignificada com a voz de Jesus. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Te agradecemos por ter vindo ao nosso encontro e nos transformado, e nos perdoado, nos regenerado. Obrigado pelo teu favor e pelo teu trabalho a nós, que proporcionou a nossa salvação, a nossa redenção em Cristo Jesus. Perdoe, Senhor, as vezes que nós trilhamos e que nós vivemos, que nós decidimos viver de um jeito ignorando o Senhor, não crendo na suficiência do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tome a nossa mão e caminhe conosco e nos tire desse mundo de falta de fé, de ilusão, e nos leve a crer no Senhor poderosamente, firmemente em quem o Senhor é e no que o Senhor faz. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a lidar com tantas vozes que buscam nos afirmar, que buscam até mesmo em alguns momentos nos escravizar, fazendo com que a gente seja aquilo que o Senhor não pretendeu que a gente fosse. Então nos ajude a ouvir a tua voz, chamando o nosso nome, que só o Senhor sabe o jeito de chamar e como chamar, para que a gente de fato te conheça, te reconheça e saibamos também quem nós somos como resultado disso. Encontre pessoas que estão perdidas, que precisam dessa salvação, que precisam dessa conversa, assim como Maria precisava. Os discípulos precisavam crer, mas Maria precisava te ver para crer também. Então encontre essas pessoas que precisam te ver de alguma forma, para te conhecerem e saberem quem são. Pela graça e pela misericórdia, em nome do Cristo Jesus, do teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.